Vamos entender um pouquinho sobre o conceito de empreendedorismo? Se você digitar lá, dar um Google e digitar o que é empreendedorismo, a primeira opção que o Google vai trazer para você é que empreendedorismo é a habilidade de você gerir um negócio, de você administrar um negócio. Agora vamos lá. Empreendedorismo, nesse conceito que eu vou trazer aqui para vocês, traz uma perspectiva para além de um CNPJ, para além da habilidade de você gerir um negócio. Teve um economista austríaco por nome de Joseph Schumpeter. Esse estudioso trouxe um conceito de empreendedorismo que rompe um pouquinho com esse conceito de pensar que empreender, para ser uma empreendedora ou empreendedor, você precisa ter um CNPJ. O empreendedorismo está relacionado a essa habilidade de gerir um negócio, de administrar um negócio, de vender um produto ou de produzir em larga escala e etc. Né? Quando ele traz esse novo conceito, digamos assim, ele vem dizer o seguinte: empreender é quando você identifica um problema ou uma oportunidade e inova. Você cria soluções que irão gerar impacto positivo na vida das pessoas. Quando ele fala isso, ele está dizendo para nós: opa, pera lá. Empreender não é apenas você abrir um negócio, você desenvolver habilidades para gerir ou para administrar um negócio. Empreender é mais que isso. Eu empreendo quando? Primeira coisa, quando eu identifico, quando eu consigo desenvolver a habilidade da percepção. Quando eu percebo, quando eu identifico um problema ou eu identifico uma oportunidade. E a partir dessa identificação, a partir dessa percepção, eu vou criar soluções. Perceba só, eu vou criar soluções. Soluções o quê? Soluções que vão gerar impacto positivo na vida de alguém. Então ele está dizendo para nós que o empreendedorismo, ele não está relacionado apenas a você gerir um negócio. Está relacionado à inovação. Empreender é inovar. Quando que eu empreendo? Quando eu inovo. Percebam que esse conceito, e quando ele vem com esse conceito, ele traz isso no início do século XX, e o mundo estava passando por problemas seríssimos, uma crise, a queda da Bolsa de Valores, crise e tudo mais. Então ele vem e traz: olha, se vocês continuar produzindo da forma como vocês estão produzindo, isso não é empreender. Empreender, primeira coisa, você precisa identificar quais são os problemas que vocês estão enfrentando ou identificar as oportunidades. Quando acontece, vamos pegar o exemplo da pandemia. Quando veio a pandemia, problema, fecharam-se as portas, né? Lockdown. Então, o que as pessoas, o que a grande maioria dos empreendedores perceberam? Eles identificaram um problema, dentro de um problema, eles perceberam e identificaram uma oportunidade. De quê? De ganhar dinheiro. Onde entrou o negócio digital. Então, o empreendedorismo digital teve assim um grande crescimento com a pandemia. Dentro de um problema que a humanidade estava passando, os empreendedores digitais criaram soluções. Eles inovaram, criaram novas maneiras de produzir, de vender. Só que o foco estava onde? Para resolver um problema. Um problema social, um problema econômico, ok. Mas um problema nas pessoas, as dores das pessoas. O que as pessoas estavam precisando naquele momento? De algo que chegasse até elas, né? Porque elas não podiam sair de casa. Então, a grande maioria dos empreendedores digitais, eles cresceram muito rapidamente com a pandemia. E o problema, percebam que o problema, que foi a pandemia, foi também uma grande oportunidade para o crescimento do empreendedorismo digital. Então, o empreender é quando você identifica dentro de um problema, ou você identifica um problema e cria soluções para aquele problema.
E essa solução precisa gerar impacto positivo na vida das pessoas. Na sua vida, claro, e na vida das pessoas. Então, eu vou pegar um exemplo de uma confeiteira de bolo. Confeiteira de bolo existem várias. Mas quando é que uma confeiteira de bolo ela é empreendedora? Todas as confeiteiras de bolo da sua cidade, elas produzem o bolo, elas fazem a decoração do jeito que você pede, enfim. Mas existe uma lá que ela é empreendedora, no ramo da confeitaria. Essa empreendedora, ela conseguiu perceber, ela conseguiu identificar uma oportunidade para ela crescer, para ela ganhar mais, vender mais que as outras, competir com as outras, mas acima de tudo, de atender a expectativa, de atender a necessidade e o interesse do seu cliente. E ela inova. Qual era, talvez, naquele momento, a necessidade e o interesse dos seus clientes? Um bolo em que não tivesse tanta frufruzeira, né? Não precisasse ser tão colorido. Porém, um bolo que lembrasse a infância, sabe? Aquele bolo que lembra lá a sua infância. Aí essa confeiteira, ela inova. Ela empreende, ela não é só uma confeiteira. Ela é uma empreendedora, porque ela inovou. Então, o empreendedorismo, ele está relacionado com essas inovações. Empreender não é fazer o que todo mundo faz. Empreender é você inovar, mas você inovar de uma maneira em que vai gerar um impacto positivo na vida das pessoas, né? E empreender é você criar esse modo de fazer, de impactar ao seu modo, ao seu estilo também. Identificar os problemas, as necessidades e os interesses do seu cliente, mas você inovar ao seu modo, trazer a sua identidade, a sua essência naquilo que você está produzindo. E eu gosto sempre assim de citar o exemplo de empreendedorismo dentro da minha família, dentro da minha casa. De onde vem essas raízes empreendedoras da minha família? De onde vem tudo isso? Quando a gente era criança, eu me lembro assim, eu cresci nesse meio do empreendedorismo. Eu me lembro assim de ver a minha avó costurando para vender, minha avó paterna, os meus pais, a minha mãe, ela fazia coxinha para o meu pai vender, ela fazia, teve um período da nossa vida em que, na década de 80, quando a gente se mudou para o estado de Mato Grosso, passamos assim por um perrengue lascado, sabe, daqueles perrengues, assim. Meu pai trabalhava no ramo da moda, ele vendia, era representante de algumas marcas de jeans, e ele embrenhou para esse norte do Mato Grosso para vender. E nós ficamos numa cidadezinha pequena, próximo a Cuiabá. As dificuldades foram crescendo, e a minha mãe, olha, percebam só, olha o senso do empreendedorismo, olha o feeling do empreendedorismo, olha o que é empreender. Quando a minha mãe percebe que a gente estava vivendo um momento de muito perrengue, o meu pai não tinha data para retornar ainda do norte do estado de Mato Grosso. Os meios de comunicação, as facilidades que nós temos hoje, né, tô falando de 80, gente, né, década de 80 do século 20. Então, o que ela percebe? Ela identifica, dentro de um problema de escassez financeira, ela identifica e percebe uma oportunidade para a gente sair daquela miséria, né? Ou pelo menos temporariamente conseguir sobreviver, conseguir comprar pelo menos o alimento. E ela sabia fazer um bolo maravilhoso, uma receita maravilhosa de família. E esse bolo, ela, num determinado momento que uma vizinha experimenta esse bolo na minha casa, gostou demais desse bolo e quis que a minha mãe fizesse novamente. E a minha mãe acendeu a luzinha: vou fazer esse bolo para vender. Primeira compra para ela fazer os bolos, comprou no mercadinho da esquina da nossa rua, da Dona Bene. Compra esses ingredientes fiado, anotado no caderninho. Minha mãe começa a fazer os bolos e eu e a minha irmã vendemos. E isso foi crescendo, essa venda do bolo. Então, assim, o primeiro momento que eu me lembro da minha infância de vivenciar o empreendedorismo, o primeiro exemplo que eu tenho é da minha mãe. A minha mãe, uma mulher empreendedora,
o maior exemplo de empreendedorismo, assim, feminino vem da minha mãe. E aí a minha mãe se tornou o eixo central também do empreendedorismo dentro da minha casa, depois que meu pai deixou o trabalho de viagens para ficar em casa. E aí foi salgado que fazia para vender na rua, pamonha, depois a gente fazia pamonha, porque nós somos do estado de Goiás, então assim, receita maravilhosa de pamonha está no estado de Goiás. Então a gente sobreviveu por muitos anos fazendo isso, e era um negócio de família. Cada um tinha sua função dentro do fazer coxinha, dentro do fazer pamonha, né? Aí os bolos já tinham ficado para trás, né? Posteriormente, meu pai abriu uma pequena indústria de sorvete, que também éramos nós que produzíamos esse sorvete, e o meu pai vendia na rua, distribuía, né, para alguns e vendia também na rua. Então a gente vem desse histórico de empreendedorismo, de vivência do empreendedorismo. E aí o que eu quero trazer para vocês? Quando que começa toda essa questão da mulher, né, empreendedora? A minha maior referência é a minha mãe, como eu falo para vocês, de empreendedorismo feminino. Então, assim, a Revolução Industrial, ela já veio lá do século 17, nesse pós-revolução industrial, já a necessidade de mão de obra, ela cresce com a Revolução Industrial. E aí há necessidade, porque a população inicia na Europa, né, na Inglaterra, e a população feminina também era grande. E os homens, além dos seus trabalhos, eles participavam ali na guerra, enfim. Então a escassez de mão de obra na indústria era grande. É onde surge a necessidade da mão de obra feminina. No Brasil, após 1930, cresce também muito a participação da mulher no mercado de trabalho. Mas no mercado de trabalho, que eu estou dizendo aqui, da inserção da mulher no mercado de trabalho como um todo. Não estou falando do empreendedorismo. O empreendedorismo feminino, ele cresceu muito. Tem um dado de 2022 do Sebrae, que 34% dos empreendedores brasileiros são mulheres. Então, assim, é um grande número, isso de 2022. É possível que esse dado tenha crescido de lá para cá. Então, imagina, assim, em 2022, 34% dos empreendedores do Brasil são mulheres, é um grande número de mulheres empreendedoras no país. Então a gente percebe e acompanha muito, estamos acompanhando esse crescimento do empreendedorismo feminino, e isso diz algo para nós, né? Por que é que isso está crescendo? Como é que estão essas mulheres empreendedoras, né? Quais são os ramos, as áreas em que mais as mulheres estão empreendendo? E dentro desse dado do empreendedorismo feminino, cresce também o número de mulheres que deixam os seus trabalhos de CLT, de concurso público para empreender, que é o meu caso. Então, assim, dentro do meu processo de transição de carreira, que eu quero contar para vocês também, como é que se deu, né? Eu venho dessa realidade de uma família empreendedora que traz experiências de vida no empreendedorismo, e trago como maior exemplo aí a minha mãe, as mulheres empreendedoras da minha família. E aí, como é que eu me tornei uma mulher empreendedora? O que me levou a criar um método de atitudes empreendedoras? Isso é recente, a transição de carreira é muito recente, mas a minha vivência como mulher empreendedora, ela começa lá na infância. E aí tem uma outra história que eu quero contar para vocês, que eu me lembro, assim, além da venda do bolo, que eu e a minha irmã, a gente vendia esse bolo que a minha mãe fazia. Tem uma outra vivência, que eu era criança ainda, entrando ali na adolescência, acredito que eu deveria ter uns 11 para 12 anos, e as pessoas da minha idade vão se lembrar que existia nos Correios uma revista chamada Revista Hermes. Essa revista era um catálogo, contém Avon, Natura e tal. Não sei se ainda existe a Revista Hermes, mas eu peguei essa Revista Hermes numa determinada época aí, eu deveria ter 11 para 12 anos, para vender produtos. Só que eu peguei com uma intenção.
Havia uma bolsinha em uma determinada página que, se você vendesse 5 produtos daquela página, vinha de brinde para você aquela bolsa. E eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei muito de andar bem arrumada, de ir para a igreja, enfim. E foi a minha primeira vivência de metas. Foi onde eu vivenciei o que é atingir meta. Venda 5 produtos e ganhe essa bolsa. Então, assim, essa é uma outra experiência de empreendedorismo que eu trago, que a partir daí, eu virei uma empreendedora ali, uma revendedora da Hermes. Então, eu vendia para as minhas professoras, eu vendia para as minhas vizinhas, para as mulheres da igreja que eu frequentava, para as mães das minhas amigas, e eu não tinha vergonha de oferecer. A questão é, quando eu falo que empreender é você inovar, é você criar formas diferentes para você atender a uma necessidade do seu cliente, é também você não ter vergonha de oferecer. Não pode ter vergonha de vender. Então, assim, eu nunca tive vergonha de vender, porque meu negócio era ganhar dinheiro. Eu sempre gostei de dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero essa bolsa. Para isso, eu preciso trabalhar. Eu preciso vender. Eu tenho que vender 5 produtos dessa página para eu conseguir atingir a minha meta. Eu vendi mais do que os 5 produtos. Além da bolsa, eu tive a comissão, porque a cada tanto que você vendia, você tinha uma comissão. E eu me lembro que quando eu fui retirar minha caixa no correio, a primeira venda, não tinha noção do que era isso. Com aquele bolo de dinheiro para entregar para a pessoa, pro profissional do correio, eu entrego o dinheiro para retirar a caixa, todo o dinheiro que eu tinha recebido, porque era adiantado que você pegava do cliente para retirar a mercadoria no correio. Quando eu entrego para ele, ele me entrega a caixa, confere o valor que estava na nota e me devolve mais uma quantidade. Eu falei, mas esse dinheiro é de quem? Ele disse, é seu. Eu falei, mas eu já veio a minha bolsa aqui. Ele falou, mas você tem uma comissão em cima daquilo que você vende. Você vendeu a quantidade que você vendeu, além disso você ganha uma comissão. Ah, mas eu fiquei feliz demais. Pensa numa criança feliz, que amarrei aquela caixa na garupa da minha bicicleta, fui entregar para as minhas clientes e peguei uma nova revista e continuei sendo revendedora da Hermes por um bom tempo. Então, o que eu quero trazer para vocês com essa história? Que o empreendedorismo, ele tem que começar aqui, no você querer. E o empreender está relacionado à atitude. Não é você abrir um CNPJ, não é você ter o seu negócio, seja ele e-commerce, seja ele uma loja física, seja a profissão que você escolher. Não é apenas você, não estou dizendo que não é, mas não é apenas um CNPJ que vai fazer de você uma mulher empreendedora. São as suas atitudes que vão definir se você é ou não é uma empreendedora. Eu não falo de empreendedorismo, eu falo de atitudes empreendedoras, porque eu entendo que antes do CNPJ existe um CPF. Eu entendo que o empreender vai para além de um CNPJ. Então eu não trago dentro do método o como você empreender, o que é o empreendedorismo feminino hoje, né? De que maneira que você vai... Eu trago para você ferramentas de atitudes empreendedoras. Então, eu falo de atitudes empreendedoras. Quando você consegue entender que para você ser uma empreendedora de sucesso, você precisa construir atitudes empreendedoras, aí você empreende. Agora, existe um método, existe uma única maneira, algo engessado. Olha, tem esse caminho aqui. E você tem que caminhar exatamente como eu caminhei, com esses passos e tal. Existe algo rígido, rigoroso para dentro do empreendedorismo, dentro de atitudes empreendedoras? Não. Não existe nada pronto e acabado. Não existe o certo ou o errado. O que eu trago são atitudes empreendedoras que vai fazer de você uma mulher encorajada com atitudes para o sucesso. Para você empreender e ter sucesso. Para você implementar no seu negócio. Se você já é empreendedora, se você pretende empreender,
E como é que isso, como que eu criei esse método, né? De onde que veio isso? Então, parte da minha história, já coloquei aqui para vocês, que eu já venho dessa trajetória, né? Está enraizado dentro de mim, né? A empreendedora que sou hoje, né? Tem muito da história vivida desde a minha infância. Agora, como funcionária pública que fui 23 anos, então assim, sou professora graduada em História, em Pedagogia, com mestrado em Educação, fui servidora pública efetiva durante 23 anos e exonerei o meu concurso para empreender. Eu passei por um processo de transição de carreira, que é sair de um concurso para empreender. Como que isso aconteceu? Por que é que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Né? Eu sempre me vi como uma pessoa empreendedora, como uma menina, como uma jovem, como uma mulher empreendedora. E também sempre me vi como uma professora inovadora. Só fui entender que eu sempre fui uma professora empreendedora depois que eu fui estudar sobre empreendedorismo. Aí eu fui ver, poxa, empreendedorismo é isso, né? Empreendedorismo, você não precisa ter um CNPJ para você ser empreendedora. Percebe? Quando eu falo de atitude empreendedora. Quando eu estou falando do negócio em si, quando eu estou falando... Aí nós estamos falando do seu comércio, da sua indústria, da sua empresa, né? Mas eu falo de atitudes empreendedoras, que vem antes disso. Então, quando eu comecei a entender o empreendedorismo nesse contexto, eu olhei para mim e pensei, porra, Cléria, você sempre foi uma professora empreendedora. Porque o professor empreendedor, ou qualquer que seja o profissional empreendedor, é aquele que consegue, dentro das condições que ele tem, inovar. Identificar, dentro daqueles problemas, identificar oportunidades para melhorar a vida das pessoas. De uma maneira diferente, não fazendo o que todo mundo faz. Então, o empreender não tem dizer, existe um método, passo a passo para você empreender. O que eu trago são atitudes empreendedoras. Quando a gente fala de atitudes empreendedoras, eu estou falando em primeiro lugar de você. A centralidade do seu negócio. Né? Como é que eu vou? Quem é a centralidade do seu negócio? E quando eu começo quando eu entendi que o meu ciclo no trabalho público como professora havia fechado, eu inicio ali um processo de transição de carreira. 2020 eu peguei Covid, fui parar na UTI, lá dentro da UTI eu idealizei a Ágora, que é a empresa que eu tenho hoje, a Ágora Assessoria. Então, quando eu pude, claro, quando eu saí do respirador, eu não cheguei a ficar entubada, mas assim, passei por um processo bem crítico, bem complicado ali dentro da UTI. E quando a gente leva esse choque, eu já sabia que o meu ciclo no trabalho público já estava se fechando e eu já estava com vontade de me preparar para outras habilidades, para desenvolver outras atividades. Mas sabe aquela coisa quando você tem coragem? Você sabe que não é mais aquilo que você quer. Não fazia mais sentido para mim. E aí talvez... E muitas mulheres passam por isso. Quantas mulheres hoje, o relógio desperta 5 ou 6 horas da manhã, você sente dores, palpitações, pânico, você começa a tremer, você começa a ficar apavorada, sem vontade nenhuma de ir fazer o que você está indo fazer. Esse processo aí já estava acontecendo comigo antes da Covid. Quando eu pego Covid, a coisa começa... Aí eu vi que eu escapei, sabe? Quando você vê que você... Não, eu escapei, não vou morrer não. Então quando eu vi que eu não ia morrer, eu comecei a idealizar a minha vida quando eu saísse da UTI. E aí eu comecei a criar na minha mente. Então assim, eu criei o que eu queria, quais os serviços que eu gostaria... enfim, criei a Ágora ali dentro da UTI. Então, tudo começa a realmente acontecer de fato em 2020. E aí eu inicio o processo, porque não é fácil, você vai abandonar de uma hora para outra, simplesmente porque os casos morreu numa UTI, porque você não quer mais ser...
Não, não é bem assim. Então eu entro nesse processo de transição de carreira. Como? Eu vou mudar de carreira, o que eu quero? O que eu sei fazer? O que eu posso fazer? Como que eu posso aproveitar o conhecimento e as formações que eu já tenho, as graduações que eu já tenho, as minhas especializações para empreender? Né? Então, aí eu iniciei, fiz mentoria de empreendedorismo e inovação, fiz mentoria de gestão financeira, fiz cursos, enfim, então todo um processo, fiz terapia, obviamente, porque a gente não são decisões que se tomam muito fácil, contei com a minha rede de apoio, né, dentro da minha família. Então, dentro de um ano, eu me preparei para esse processo de transição de carreira. Como, né, que eu fiz isso? E dentro deste processo, os cursos que eu fui fazendo, as mentorias que eu fui fazendo, eu fui me inspirando e o método que eu trago é aquilo que eu vivenciei. Então, eu trago uma experiência de vida, da minha vivência como empreendedora desde a infância e também a minha experiência de vida na transição de carreira de servidora pública para o empreendedorismo. E aí colocar para vocês, a ação de empreender, ela requer 3 coisas muito importantes: propósito, sentido e encantamento. Ela requer que busquemos. A ação de empreender requer que você busque isso. Requer que você busque o propósito, o seu propósito de vida, o seu propósito. A ação de empreender requer que você busque o sentido. O que faz sentido para você? E a ação de empreender requer que você busque o encantamento. Se você recebesse um recado que daqui 2 dias você estaria partindo para outra dimensão. Você recebeu uma carta, um comunicado da sua divindade, dizendo: daqui 2 dias eu venho te buscar. Você estaria indo fazer o que você vai fazer? Você estaria indo... O seu dia de amanhã seria o mesmo de todos os dias? E isso começa a fazer você a pensar no sentido, no propósito. Então, assim, faz sentido para mim? E eu comecei a fazer essa pergunta: o que eu tô fazendo está fazendo sentido para mim? Por que eu estou fazendo o que eu tô fazendo? Por que todos os dias eu estou acordando às 6 horas da manhã, no maior sacrifício do mundo, não sentindo prazer mais por aquilo que eu faço? Sinto pânico, sinto medo, sinto uma série de coisas que não são positivas, não sinto alegria, não sinto prazer, não sinto vontade de fazer o que eu estou fazendo. Por que eu estou me submetendo a isso? Sendo que aquilo não faz mais sentido para mim. E eu começo a fazer essa pergunta. Então, a busca de sentido. Então, é algo que eu acho que a gente precisa muito de pensar sobre isso. O que você está fazendo hoje faz sentido para você? Faz sentido para você acordar todos os dias de manhã no modo automático, no modo robótico como eu estava? O relógio desperta, toma banho, toma café, vai trabalhar, volta às 11, né? Cuida de filho, organiza almoço, leva filho para a escola, bate o ponto 1h da tarde novamente, 17 horas bate o ponto, vai buscar filho, volta, né? Sabe? Essa coisa robótica. Entra ano e sai ano. Tem uma outra história que eu quero contar para vocês, que foi quando o meu primeiro filho tinha 5 anos, de 4 para 5 anos, isso há 14 anos atrás. Meu filho hoje tem 18. Então, há 14 anos atrás, o relógio desperta às 6 da manhã, como sempre, eu já era servidora pública. O Renan sai do quarto dele com um baldinho de brinquedo. Isso já faltava umas 15 para 7 da manhã, 7 horas eu tinha que bater meu ponto. Ele chega com um baldinho de brinquedo e fala: mamãe, brinca comigo? E nisso a babá chega e me moveu. Aquilo me moveu para que eu pudesse buscar a mudança na minha vida. Enquanto eu estive na minha função de professora no concurso público, eu dei o meu melhor.
Eu fui uma professora empreendedora, eu fui uma professora inovadora. Mas chegou um ponto em que para mim não estava mais fazendo sentido. Era para mim sacrifício demais acordar todos os dias, sendo que aqui dentro tinha algo maior que me movia, que tinha vontade de voar. E eu sabia que eu tinha potencial para isso. Eu sabia que eu poderia voar. Mas o que acontece muitas vezes? A gente sabe o que quer e sabe o que não quer. Nós sabemos aquilo que nós queremos e sabemos aquilo que eu não quero também. Mas existem crenças que nos limitam e nos impedem de sair dessa zona de conforto, né? Deste lugar do comodismo. E aquela falsa ideia de que o salário fixo é a maior segurança da sua vida prende você. Faz com que você se torne escrava. E faz com que você continue dentro de um sistema, atendendo às expectativas da sociedade, atendendo à expectativa do outro, mas não a sua. E aí você continua fazendo aquilo que não está fazendo sentido para você. Talvez faça sentido, fez sentido em algum momento. E fez para mim. A carreira pública fez sentido para mim. E eu tenho certeza que o sentido que fez para mim eu consegui transpor para os meus alunos. Agora, a gente chega a um ponto que nós precisamos parar e perguntar isso. Está fazendo sentido para mim? Então essa é uma pergunta que eu fiz muito para eu encontrar o meu propósito. Então o que é que eu quero? A primeira pergunta para encontrar o propósito. O que eu quero? A segunda pergunta. Por que eu quero isso? Eu quero empreender. Eu quero ajudar outras mulheres também a empreender. Eu quero libertar a minha mente, mas eu também quero ajudar outras mulheres a libertar as suas mentes. Eu quero construir atitudes que me libertam, atitudes empreendedoras para minha vida, não apenas no meu trabalho. Mas eu também quero ajudar outras mulheres a construir atitudes empreendedoras, a libertar as suas mentes. E aí, por que eu quero? Então, quando você vai fazendo essas perguntas, você começa a encontrar o seu propósito. E à medida que você se questiona se está fazendo sentido para você, eu preciso buscar sentido para minha vida. Porque tudo que eu escolher fazer, primeiro precisa fazer sentido para mim. Se não faz sentido para mim, eu não consigo fazer sentido na vida do outro. A mudança, ela começa de dentro para fora. Eu preciso encontrar o sentido, eu preciso buscar o sentido para eu encontrar o meu propósito. E eu preciso, aí tem uma terceira coisa, um terceiro elemento, que é o encantamento. Eu preciso construir um encantamento. Aquilo que você faz, aquilo que você escolhe para sua vida, precisa ter encantamento. Você precisa estar cativada. Então esses três elementos, eles compõem a construção de atitudes empreendedoras. A busca de sentidos, o propósito e o encantamento. São três elementos que fizeram parte da construção das minhas atitudes empreendedoras. Então, quando eu decido sair desse modo robótico, quando eu decido ser dona do meu próprio tempo, ser dona da minha própria vida, ser dona da minha própria mente, porque isso é empreender. O empreender me libertou. Muitas vezes nós sabemos do que nós somos capazes, a gente sabe o que a gente quer e o que a gente não quer, mas a gente tem medo de voar. A gaiola tá aberta. Será que você quer voar?
essa foi outra reflexão que eu fiz também para mim, quando eu estive no hospital. Por que é que eu cheguei a um ponto de exaustão no meu trabalho? Por que eu deixei chegar nesse ponto? Por que aconteceram coisas de desgastes no trabalho, processos, desgastes, doenças, sabe? Por que eu deixei chegar nesse ponto? Eu não estou falando isso para você buscar a culpa e jogar para cima de você, porque eu já me libertei dessa culpa. Hoje eu entendo que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Eu precisei passar por tudo que eu passei. Eu poderia ter deixado, ter voado antes, porque a gaiola sempre esteve aberta. Sempre esteve aberta. E eu já sabia o que eu queria. E eu sabia o que eu não queria. Porém, algo me prendia dentro dessa gaiola com as portas abertas. E é isso que de repente você está passando. Às vezes você já sabe o que você quer, já sabe o que você não quer. E aí você precisa fazer essas perguntas. Faz sentido para você? Qual é o seu propósito? Por que você está fazendo o que está fazendo? O que você faz sentido? Você gosta? Por que você faz o que faz? Sabe? Qual é o encantamento que você tem por aquilo que você faz? Faça essas perguntas, que aí você vai encontrar as respostas, e as respostas estão dentro de você. Esse processo pelo qual eu passei até sair do concurso e empreender foi um processo que doeu. Eu não vou dizer para vocês que não doeu, porque doeu. A gente acaba se apegando. O ser humano, ele se apega a tantas coisas banais e fúteis, e nós somos capazes de nos apegar até por aquilo que nos faz mal, sabe? A gente se apega até por coisas que nos fazem mal. E aí a gente tem aquele medo, o medo do novo, o medo do desconhecido, o medo do desapego. O medo, eu sempre falo uma coisa, medo é um sentimento inerente à pessoa humana. Não é feio ter medo, não é errado sentir medo. Medo a gente vai sentir, todo mundo sente medo. Todo mundo sente medo. Agora, o medo não pode te travar. O medo não pode impedir você de realizar seus objetivos. E uma coisa que eu descobri é que quando eu sinto medo, quando começa a dar aquele medo, começa as borboletas na barriga, sabe? Aquele frio na barriga, será que vai, será que não vai? Eu paro e penso e tento sentir, eu tento ouvir as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu não vou me livrar do medo, você não vai se livrar do medo. Eu não me livrei do medo quando eu passei pelo processo de transição de carreira. Eu não me livrei do medo. A terapia, as mentorias, o meu planejamento para a transição, para sair do concurso, para empreender, o medo ele sempre esteve ali. Mas eu fui com medo mesmo. E de certa maneira, o medo pode até nos encorajar. Pode ser algo assim que vai te impulsionar, sabe? Porque às vezes a gente pode pensar, se você tá com medo é porque o negócio vai ser bom. Pensa por esse lado. Já tentou pensar nesse lado? Se você tá com medo, enfrenta esse medo. Vai lá e faz com medo mesmo. Porque se esse medo, se esse sentimento que está manifestando em você do medo, o medo do novo, o medo do desconhecido, o medo do risco, empreender é correr risco. Sabe? Se você está disposta a viver um novo, a mudar a sua vida, a alcançar os seus objetivos, a realizar seus sonhos, a sair dessa gaiola, enfrente o medo. Não tente se livrar dele, apenas aprenda a conviver com ele. Enfrente o medo, vai com medo mesmo. Tenha a atitude
para mudar de vida. Porque a gaiola está aberta. Talvez você não está querendo voar. Para e pensa um pouquinho sobre isso. Empreender não é fazer o que todo mundo faz. Empreender não é você criar um CNPJ apenas. Empreender está relacionado a atitudes. Empreender é mudança. Empreender é correr risco. Empreender é construir atitudes. Empreender é você estar disposta a acordar todos os dias e viver o novo na sua vida. Empreender é você estar disposta a criar soluções, a criar possibilidades que vão gerar impacto positivo na vida das pessoas. Empreender é literalmente você se reconstruir a cada dia. Porque se a gente parar para pensar, todos os dias as coisas se renovam. Não existe um modelo pronto para empreender. Não existe algo engessado, um único modelo. Tanto para você construir atitudes empreendedoras, como para você desenvolver aí os seus métodos no seu negócio. Cada pessoa constrói o seu próprio método. Essa é a questão. Eu construí o meu próprio método de transição de carreira. Eu construí o meu próprio método de empreender. Eu construí as minhas atitudes empreendedoras. O que eu trago para vocês quando eu falo de atitudes empreendedoras, que são 4 atitudes empreendedoras, essas 4 atitudes são ferramentas que vão te ajudar a entrar nesse processo para que você se veja, para que você encontre o seu propósito, para que você busque o sentido e o encantamento. Não sei se vocês já assistiram o filme Matrix, eu gosto muito desse filme. E tem uma cena que o Morfeu, que é um dos personagens principais do filme, ele chega pro Neo, que é o outro personagem principal, e ele vai dizer assim, o momento em que ele tem que fazer as escolhas. Ele traz uma pílula azul e uma vermelha. Se você escolher a pílula azul, você vai voltar para o seu mundo imaginário. O mundo que você pensa que é o real. E se você escolher a vermelha, você vai experimentar o novo. Eu só posso te mostrar a porta, Neo. É você quem vai atravessá-la. O Morfeu diz isso para o Neo, quando ele está com as 2 pílulas para ele tomar a decisão. O Atitudes Empreendedoras é exatamente isso. Eu trago para você a porta da gaiola, sabe? Que está aberta. Só que quem vai atravessar é você. Isso aconteceu comigo. Quando eu fiz os cursos, as mentorias, a porta estava aberta, sempre esteve aberta. Mas eu precisava de ferramentas, de atitude para eu atravessar essa porta e voar. Isso não significa que quando você atravessa a porta, você vai estar sozinho. No longa do filme Matrix, o Morfeu, como um bom mentor, esteve o tempo todo orientando o Neo, quando ele tomou a pílula e decidiu viver o novo, experimentar o novo na vida dele. O tempo todo no filme, o mentor estava com seu mentorado. Então, o que acontece? Quando a gente precisa, quando nós já sabemos o que nós queremos, ainda vão existir crenças que talvez vão te limitar para você tomar a decisão. Mas é preciso que a gente pense sobre esses 3 elementos. A busca de sentidos, a busca do propósito e o encantamento. Pergunta aí se está fazendo sentido na sua vida. O que faz sentido para você? E aí a gente vai construindo as atitudes empreendedoras. Entende por que eu falo de atitudes empreendedoras e não de empreendedorismo? Antes do empreendedorismo, precisamos construir atitudes empreendedoras.